Olá, povo de Deus, sexta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. São Tomé, apóstolo. A primeira leitura é Efésios 2, 19 e 22. A carta aos Efésios tem uma relação muito forte com a carta aos Colossenses. Pode-se dizer que o autor se inspirou na carta aos Colossenses para redigir a carta aos Efésios. Ela se parece mais a uma homilia, com uma saudação, capítulo 1, versículo de 1 e 2, com uma parte doutrinal do capítulo 1, versículo 3 até o 3, 2, 1, e onde aparece a ação de graças e hino com destaque ao mistério da vida nova e da unidade em Cristo, e o ministério de Paulo. E uma exortação, que é do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 20, onde temos a vida cristã na prática, a militância. E a conclusão, capítulo 6, de 21 a 23. Portanto, 6 capítulos muito bem estruturados. O trecho de hoje faz parte de uma reflexão maior, que visa explicitar a união em Cristo de judeus e não judeus. Por isso, o autor diz: Cristo é nossa paz. De dois povos fez um só povo. Em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. E ainda é por Cristo que todos, judeus e pagãos, temos acesso ao Pai num só Espírito. Assim se entende melhor quando o texto de hoje lemos: já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, moradores da casa de Deus, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Esse texto foi escolhido para celebrarmos o apóstolo Tomé, uma das colunas do alicerce da casa de Deus, onde estamos edificados. Tomé passou para a história como aquele que duvidou, dando a impressão que fraquejou na fé e que foi preciso tocar para crer. Porém, São Gregório Magno destaca: a incredulidade de Tomé foi mais útil à nossa fé do que a fé dos discípulos crentes. Vejamos melhor isso no Evangelho. O Evangelho, é João, capítulo 20, versículo de 24 a 29. Trata-se exatamente do texto em que Tomé, ao ouvir dos discípulos a frase tão querida por todos nós vimos o Senhor, ele respondeu: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Exatamente por causa disso, quando os discípulos estão reunidos e Jesus se põe no meio deles, diz a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão, coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê. Temos uma das profissões de fé mais bonitas dos evangelhos na resposta de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Em resposta, Jesus faz uma das suas bem-aventuranças: creste porque me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. O cientista social e filósofo tcheco Tomáš Halík, que ainda hoje é professor em Praga, capital do seu país, escreveu um livro maravilhoso onde ele narra sua experiência com essa narrativa do episódio de Tomé. Ele conta que um dia leu pela manhã este evangelho e, como sempre, passou sem que a leitura o tocasse. Porém, à tarde, visitando um orfanato na Índia, ele fez uma experiência que o levou a entender o evangelho lido de manhã. Deixemos que ele descreva a sua experiência. Em caminhas que mais lembravam viveiros de galinhas
encontravam-se criancinhas abandonadas, com barrigas inchadas de fome, pequenos esqueletos cobertos apenas por uma pele negra, muitas vezes infeccionada. Pelos corredores que pareciam infinitos, seguiam-me seus olhares febris e as crianças estendiam suas palmas rosadas em minha direção. O ar me tirava a respiração. No meio daquele fedor e cheiro, senti-me psicológica, física e moralmente mal. Sufocava-me um sentimento de impotência e uma vergonha ardente, que às vezes sentimos na presença de pessoas sofridas, simplesmente por termos uma pele saudável, uma barriga cheia, uma cama limpa e um teto sobre a cabeça. Eu queria fugir dali covardemente o mais rápido possível. Queria fechar meus olhos e meu coração e esquecer. Lembrei-me novamente das palavras de Ivan Karamazov, que queria devolver a Deus o ingresso para o mundo no qual as crianças sofrem. Mas foi justamente naquele momento que surgiram das minhas profundezas as palavras: toque as feridas. E novamente, põe aqui o dedo e olha minhas mãos, estende a mão, põe no meu lado. De repente, a história do apóstolo Tomé revelou um novo sentido para mim, a mesma história que eu havia lido durante a missa matinal. Jesus se identificava com todos os pequenos e doentes. Portanto, todas as feridas dolorosas, todo o sofrimento do mundo e da humanidade são as feridas de Cristo. Só posso acreditar em Cristo, poder clamar meu Senhor e meu Deus, quando eu tocar estas suas feridas, das quais existem tantas no nosso mundo de hoje. Caso contrário, chamaria em vão, Senhor, Senhor. Essa experiência levou Tomás Halick a reviver na própria pele a experiência do apóstolo Tomé, que hoje celebramos. De fato, Tomé tinha razão. Não se tratava de crer em algo abstrato, porque a ressurreição de Cristo se ganha corpo se fizermos a nossa experiência do ressuscitado, tocando as feridas de tantas pessoas caídas nas estradas, que muitas vezes cruzam nossos caminhos. Crer em Cristo ressuscitado, portanto, não é mera fantasia, mas um tocar concreto nos corpos mutilados no dia a dia. Por isso, Halick testemunhou: minha fé e meu amor são um, e ninguém pode tirar de mim o amor pelo crucificado, que é a resposta ao seu amor por mim. O que poderia me separar do amor de Cristo? Do amor legitimado pelas suas feridas? Não sou capaz de dizer as palavras: meu Deus, se eu não enxergar as suas feridas. Mesmo diante da visão religiosa mais brilhante, é provável que eu, a despeito de toda receptividade, suspeitaria de que se trate de uma ilusão, de uma projeção de meus desejos, ou até mesmo do anticristo, se ela não apresentasse as cicatrizes dos pregos. Meu Deus é o Deus ferido. Nessa perspectiva, Dom Helder Câmara, que tão bem articulou a fé e vida, crença e militância, nos dizia da necessidade dos chagados, como Lázaro, sentado à porta do rico insensível, adentrarem os banquetes dos saciados, para que, vendo suas feridas, quem sabe se curem da sua indiferença. Dizia Dom Helder: pelo amor que eu tenho aos ricos, a quem não devo julgar, a quem não posso julgar e que custaram o sangue de Cristo, eu te peço, Lázaro, não fiques nas escadas e não te deixes enxotar, e rompe banquete adentro,
vai provocar náusea nos saciados convivas, vai levar-lhes a face desfigurada de Cristo, de que tanto precisam, sem saber e sem crer. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados os que perceberam a presença do Cristo ressuscitado ao tocar as feridas dos irmãos. Um beijo no seu coração.